Isso em nome de Jesus. Amém? Então nessa quinta-feira, hoje, estamos aqui reunidos e eu quero ministrar para você em nome de Jesus a última parte dessa série de 5 mensagens na qual nós falamos sobre guerra e algumas outras coisas. Como eu já tenho dito, irmãos, falar sobre isso demandaria não somente 5 cultos, mas longos e longos e longos meses, longos e longos e longos anos, toda a nossa vida, certo? Então, o objetivo, eu acredito, o objetivo de Deus é despertar em nossos corações aquilo que a Bíblia chama de vigiar, estar atento, é despertar dentro do seu coração a importância que existe de você não somente estudar, porque a vida cristã, irmão, não é vida de estudo, nós precisamos ter cuidado com isso. As pessoas pensam que a vida com Deus é ler livros. Não, não é. Você pode ser uma pessoa dedicada a comprar livros, e muitos livros, e não ter nenhum tipo de comunhão com Deus. Você lê. Eu tenho propriedade de falar isso, porque eu sempre compro livros, eu gosto de ler as coisas de Deus, e sobre Deus e as coisas da igreja, mas eu tenho descoberto isso nesses anos, que você pode ser um grande leitor de livros só, como você pode ser um bom frequentador de cultos só, e não ter nenhum poder, não ter nenhuma graça, não ter nenhuma autoridade sobre a sua vida. E quando isso acontece, nós invariavelmente sofremos, nós apanhamos. Temos visto isso, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, amém, querido? Deixa Deus falar no seu coração e te ensinar nesta noite, porque nesses 4 domingos que passaram, nós falamos sobre estratégias do maligno, pessoas invadidas, corações invadidos, igrejas invadidas, pensamentos invadidos, pessoas influenciadas, pessoas oprimidas, pessoas possessas. Vimos, falamos, estudamos. Eu creio que Deus ministrou coisas no seu coração, abriu o seu entendimento, o seu espírito, para que você comece a entender que quer queira você ou quer não, nós todos estamos envolvidos em guerra. Desde o dia que você nasceu, alguém pode dizer: mas eu não quero me meter com isso. Não tem problema, eles vão se meter com você, eles vão atrás, porque o diabo, a obra dele é roubar, matar e destruir. Ele odeia o ser humano, como nós lemos em Tessalonicenses, um domingo desse. Ele se levanta contra tudo que é objeto de culto, e se levanta contra tudo que leva o nome de Deus. Você leva o nome de Deus, você é de Deus, então automaticamente há um levante de trevas contra a sua vida, colocando pecados, trabalhando na apostasia, que é o enfraquecimento da fé. Muitos me perguntam muitas vezes: nossa, eu estou andando assim no meio do dia, mas me dá uma fraqueza, me dá vontade de dormir, eu só quero dormir o dia inteiro, eu só quero, é um peso sempre, eu não consigo nunca ler, não consigo nunca orar, eu não consigo ir. Irmãos, isso não é normal. Mas muitas vezes a nossa mente passiva, como nós falamos no último domingo, ela aceita essas coisas como coisas normais. Você vive uma vida de escravo, você vive escravizado, amém? Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 9. Mateus capítulo 6, versos de número 9 até o número 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, vocês irão orar desta maneira: Pai nosso. Fique de pé, irmãos. Pode ficar de pé. Põe a mão no som do seu coração. Vamos orar isso? Você conhece a oração, né? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Faça uma oração real, verdadeira, porque o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém? Pode sentar. Você com certeza já ouviu essa oração, você sabe ela. Infelizmente, muitos oram ela, já falam, oram, recitam essa oração. Eu me arrisco a dizer que ela já, na vida de muitas pessoas, ela é mais um poema decorado do que algo realmente eficaz, algo realmente que está te ensinando, algo que realmente que está penetrando em você, penetrando no seu espírito, ensinando e alimentando você. Entre tantas coisas que estão nesta oração, eu quero me ater ao versículo de número 13, porque no meio da oração chamada oração do Pai Nosso, que nós comumente chamamos, diz a seguinte coisa: Senhor, não me deixe cair, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. O que é que te parece isso? Ou por que é que esta frase está no meio de frase como o pão nosso de cada dia me dá hoje, sustento, perdoa minha dívida como eu tenho perdoado a quem tem me devido? O final da oração, o finalzinho dessa oração, a última sentença dessa oração, Jesus Cristo diz que nós devemos orar a seguinte coisa: Pai, Senhor, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Você acha que Jesus está se referindo ao quê e a quem? Irmãos, no meio da nossa chamada, nós comumente chamamos de oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, Jesus, Ele nos ensina a como orar, a como priorizar coisas, onde nós direcionaremos as nossas orações, para que as nossas orações sejam reais e eficazes. E lá no último versículo, fechando a sentença, Jesus fala que nós deveríamos orar contra o mal, contra as forças do mal, contra a pessoa do mal, contra a ação do mal. E como é que o mal, nós temos visto nesse domingo, como é que o mal, o maligno, tem se apoderado de mentes, de corações, de igrejas, de pessoas? Justamente na primeira parte da sentença, onde Jesus fala: não me deixa cair, Senhor. E cair no que? Na tentação. Um dos nomes de Satanás é tentador. Ele se apresenta a Jesus em Lucas e Mateus capítulo 4, e o nome que ele recebe lá é o tentador, aquele que nos tenta para o mal. Deus, a Bíblia diz em Tiago, que Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então quem é o tentador? Quem é aquele que lança tentação, provocação, faz a cilada para que nós venhamos a cair? É o maligno, é o próprio diabo. E é interessante que no meio dessa oração, que as pessoas acham tão bonita, tão singela, meu Deus, que coisa linda, olha que coisa. Eu gosto quando o Cid Moreira faz essa oração, com aquela voz dele, e nós não entendemos nada, nós não entendemos coisa nenhuma talvez, do que está sendo comunicado, e no meio dessa oração, Jesus desaponta: nunca esqueça de orar contra o mal. Esta é a mensagem aqui no meio da oração, que nós chamamos de Pai Nosso. Você vai orar? Maravilha. O que você está querendo? Você está querendo pão? Você está precisando você tem tido necessidades humanas? Então peça pão. O Pai dá pão. Você tem necessidade de santificar a Deus na sua vida? Você tem necessidade de crescer espiritualmente? Ore isso. Você tem tido problemas com pessoas? Você tem tido problemas com alguém tem tido problemas com você? Ótimo. Ore para que Deus derrame amor no coração daquela pessoa e derrame amor no seu coração, para que vocês vivam em paz, porque essa é a vontade de Deus. Mas tem uma coisa que eu quero dizer: nunca se esqueçam de orar contra o mal. Essa é a mensagem aqui. Nunca se esqueçam de citar, nunca se esqueçam de deixar. Olha, irmãos, eu acho que
numa escala de prioridades. É o primeiro versículo, o 9 e o 13, onde Deus coloca em nosso coração: santificado seja o teu nome, e não me deixa cair em tentação, livra-me do mal. Quem orou isso foi Jesus. Ele ensina para você que em todos os seus momentos de oração, reserve uma boa parte para orar contra o mal, porque o mal, ele está aí, irmãos. Nós temos falado isso, o mundo inteiro jaz no maligno, as coisas não são normais, as coisas que você tem sentido, talvez experimentado, não são normais, não tem sido fácil, como as pessoas têm falado isso: ah, não, a minha vida não tem sido fácil. E talvez você vai ali e você vê que, puxa vida, mas é um problema tão pequeno, um problema muitas vezes tão banal, e essa pessoa está totalmente prostrada, totalmente caída. Por quê? Porque há uma ação de mal ali, há uma ação do mal ali, há uma ação do mal ali. Então, estou te vendo. Então, é necessário orarmos contra o mal, sempre. O mal que quer colocar tentação em nossa vida, quer fazer com que a gente caia, quer fazer com que a gente se aparte de Jesus e dos mandamentos de Jesus e caia. A palavra aqui é: não me deixa cair. Essa é uma oração de batalha espiritual, porque quando nós caímos, significa que nós já fomos atingidos, nós já fomos vencidos. E vencidos por quem? Quem é que está trabalhando para atingir a mim e a você? Quem é que está trabalhando para atingir as nossas famílias, a nossa igreja? Nós temos falado isso nesses domingos. Então, depois de termos estudado tantas e tantas coisas sobre isso, e a Bíblia também traz tantos e tantos ensinamentos a respeito disso, nessa parte final da mensagem, depois de você ter ouvido tudo, como ele faz, como ele tem feito, como tem acontecido, eu quero te dizer como é que você sai dessa. Muito bem, pastor, você falou 4 domingos de tudo que tem acontecido e como tem acontecido, mas e aí, o que a gente faz? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Uma coisa de maneira prática, direta, o que eu tenho que fazer para não cair em tentação? Para não ser mais uma vítima entre tantas e tantas e tantas. Abra a Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A Bíblia contém muito ensinamento, irmãos. São muitos versículos. Mas eu quero me ater aqui no Novo Testamento, onde eu particularmente creio e penso ser o ensinamento mais completo sobre como se defender e como escapar dessas coisas todas. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz: quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Querido, uma das coisas principais para aqueles que querem se manter de pé e não cair em tentação, e não cair nas ciladas de Satanás, e não ser destruído pelo caminho, é você aprender que toda a sua vida tem que ser uma vida de dependência de Deus. Tem que ser. Você tem que aprender a não pôr a mão nas coisas que só Deus pode pôr a mão, e a colocar a mão nas coisas que só você tem que pôr a mão. Muitas pessoas, irmão, têm entendido errado essa questão de dependência de Deus. Na cabeça de muitas pessoas, depender de Deus é justamente ter aquela mente passiva: eu não faço mais nada, eu não vou tomar atitude nenhuma, porque Deus vai agir. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque, como eu já falei, todas as coisas da nossa vida têm que ser guiadas por discernimento. O que é isso? Percepção. Existe um momento, irmão, que você, o cristão, o cheio do Espírito Santo, você vai saber isso. Você vai saber a hora que você tem que pôr a mão nas coisas, e a hora que você não pode pôr a mão nas coisas. Se você não tem entendimento disso, fatalmente você vai colocar a mão nas coisas que só Deus pode pôr a mão, e não vai pôr a mão nas coisas que você tem que pôr a mão. E isso
não fica barato. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, é uma exposição direta do apóstolo para nos derrubar. São muitas ciladas, e só há uma maneira de eu escapar de todas elas. E quando fala ciladas do maligno, irmãos, não é, eu estava ali, agora voltei a beber, voltei a fumar, voltei a usar droga, voltei a me prostituir. Sabe essas coisas que toda hora está falando na igreja, aquela coisa. Mas, como eu tenho falado esses dias aqui, o que eu creio ser o pior tipo de possessão, o pior tipo de toque de Satanás, é aquele de Judas, que não caiu, não espumou, não babou, não falou com voz rouca, não esbugalhou o olho, não, ele ficava normalzinho no meio de todo mundo, mas Satanás estava dentro dele. São as colocações, aquilo que Satanás planta em nós. Jesus, uma certa vez os discípulos chegaram: Senhor, você tem plantado a boa semente. Escute bem isso. Os discípulos chegam e perguntam para Jesus: Senhor, o Senhor tem plantado a boa semente, a palavra, o Senhor tem ensinado a boa semente, o Senhor tem falado para nós. Por que é que as coisas estão saindo errado? Por que é que as pessoas estão fazendo tudo errado? E Jesus fala uma coisa: que o bom semeador semeou a boa semente no campo, e pela tarde se retirou e foi dormir. E na hora que foi dormir, veio Satanás e semeou joio no meio do trigo, enquanto eles dormiam. O fato, escute, irmão, o fato da igreja, ou nós, ou você mesmo na sua casa, você mesmo com a sua esposa, na sua casa ou na igreja, ter falado da palavra de Deus e ser uma pessoa de Deus na sua casa, não significa que vai dar tudo certo, irmão. Veja, com Jesus não deu. Veja essa exposição, os discípulos chegaram: Senhor, mas tu és o Filho de Deus, o Senhor está falando as palavras de vida eterna, mas olha aqui, o pessoal escuta hoje, amanhã já está fazendo tudo ao contrário. O que é que está acontecendo, Senhor? Ele falou assim: eu estou lançando a boa semente, só que está vindo outro aí, e plantando dentro da mente, dentro do coração das pessoas, um joio. Então não basta, irmão, ser um cristão, e não basta, você já não percebeu isso? Você já percebeu? Quem já percebeu isso aí? Que não basta a igreja ter a palavra fenomenal, a adoração com música fenomenal, e você chegar na sua casa, sempre fazer oração, falar com seu pai, falar com sua mãe, com seus irmãos, e sempre ser uma pessoa que está pregando ali, as coisas não funcionam. Você já percebeu isso? Você poderia recorrer a 2 Coríntios 4:4. O Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas, para que não resplandeça diante deles a luz do Evangelho. É necessário, irmãos, muito mais do que falar de Jesus para os seus parentes, amigos e até mesmo na igreja. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, ou seja, então, a partir de agora, aprendam que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Preste atenção, irmãos, você tem que entender que na palavra de Deus, cada vírgula, cada ponto, cada acento, cada palavra conta. Se você coloca uma vírgula no lugar errado, todo o entendimento muda. Cuidado com isso. Então a Bíblia é clara, você e eu temos que tomar, não é um pedaço da armadura de Deus, não é pegar um pedaço, não são pegar duas partes, é pegar toda a armadura de Deus. Porque se nós não tivermos revestidos de toda a armadura de Deus, nós ainda poderemos ser atingidos em algum lugar. Simples, entendimento simples. E ele fala: revestido toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Escute, irmãos,
Jesus já havia dito: no mundo tereis, tem de bom ânimo. A palavra diz claramente: nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mal. Por que é que muitas pessoas têm caído? Por quê? Por causa disso, está aqui, ó. Porque ela não está revestida da armadura de Deus. Porque alguém fez alguma coisa para mim. Mentira, é mentira. Uma vez o cara falou para mim: porque eu estou magoado com isso, eu estou com isso, eu estou ferido. Ele falou meia hora que as pessoas fizeram com ele, que as pessoas não amavam ele, lá. Quando ele terminou, eu fiz uma pergunta, falei: você é um cara de Deus? Ele falou: eu sou de Deus. Você tem comunhão com Deus? Eu tenho, que eu faço as coisas sobrenatural, lá. Falei: então tudo bem, onde é que está a sua armadura? Ele: como assim? Falei: bom, você passou meia hora falando que está ferido, que está magoado, que foi atingido, que está não sei o que quer desistir, que quer pular da ponte do Paraíba, e fala que é um cara sobrenatural, e fala que é isso aqui. Eu quero te perguntar: aonde é que está a armadura que deveria estar sobre você, que deveria estar sobre o seu espírito, que faria de você uma pessoa inabalável? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Veja, irmãos. Lemos o Novo Testamento, vamos citar, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que está muito em evidência no Novo Testamento. Você vai ver, irmãos, que não teve o cara mais perseguido, espizinhado, maltratado, apanhou, foi preso injustamente, mais injustiçado, mais abandonado, mais xingado, mais chacoteado, mais perseguido de todas as maneiras que nós nunca fomos. E ele era simplesmente indestrutível. Não adiantava fazer nada com o apóstolo Paulo. Nada. Vamos bater nele. Quanto mais você batia nele, pior ficava. Ou melhor. Não, nós vamos prender ele, que agora ele vai calar a boca. Não adianta, ele evangelizava a cadeia inteira. Escrevia carta de dentro da cadeia. Como que você para aquilo que não pode ser parado? Por isso que Paulo tinha autoridade para escrever. Eu falei: eu vou escrever o meu segredo. Eu leio assim. A minha leitura pessoal dessa questão de batalha espiritual é o apóstolo Paulo falando: olha, vocês querem a minha receita? Vocês querem saber por quê? Nenhum tipo de coisa me podia parar, nada me podia deter. É por causa disso aqui, ó. Por que que eu sempre resisti ao dia mau? Por que que depois de eu passar poucas e boas, eu estava sempre inabalável? Por quê? Aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo. Veja, irmãos, a armadura de Deus não é para você aguentar tudo, é para você vencer tudo. Lembra que eu falei sobre mente passiva, coração passivo, vidas passivas, vidas apagadas? Como se você encostasse ali no canto e deixasse a pessoa bater em você, porque você aguenta apanhar. É o crente Rock Balboa: apanha o filme inteiro. Aí no final, cai, ele está caindo, ele bate a mão no outro cai primeiro que ele ganha. Irmão, isso é filme, hein? Mas muitas pessoas têm vivido assim. A filosofia da vida dele: eu aguento apanhar, pode bater. Cara, irmão, o apóstolo Paulo está dizendo: depois de ter vencido tudo, permaneço inabalável. Nenhum comentário, nenhuma flecha demoníaca, nenhuma macumba, nenhuma pessoa que gosta de mim ou deixou de gostar de mim, nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhuma acusação, nada vai tocar em mim. É isso que está dizendo aqui. E isso só pode ser conseguido como? Quando a gente é legalzinho, quando a gente é simpático? Não, quando você, espiritualmente, você tem uma armadura que é dada pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que creem e aqueles que vivem, e você é revestido desse poder, revestido dessa armadura. Aí sim você sai para guerras. Esses 4 domingos que eu tenho falado, irmãos,
Nós não estamos incitando a loucura. Agora vamos sair por aí chutando feitiçaria na esquina, vamos sair enfrentando todo mundo. Não faça isso. Porque Jesus, por exemplo, em Lucas 24, 49, disse assim, ó: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, a palavra de Jesus, que nós seríamos revestidos de poder, o poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas de Jesus. Não queira entrar em aventuras espirituais, não queira ficar por aí gritando com o diabo, gritando com demônios, querendo se parecer aquilo que os demônios sabem que você não é. Veja, para ficar firmes e inabaláveis, começo do versículo 14, estejam, pois, firmes, firmados. O que fala? Raiz profunda. E eu vou mais longe. O firme da Bíblia, o firmado da Bíblia, é estar enraizado na rocha. Já viu raiz entrar dentro de rocha? Não entra. Mas essa aqui é uma árvore que cresce em cima de uma pedra. A alusão aqui é essa: uma árvore cuja raiz penetra na pedra. Então o solo debaixo dela é muito forte. Eu quero resistir à tentação. Veja, todos nós somos tentados diariamente. Você já foi, eu fui, seremos ainda até o final da nossa vida. O Senhor Jesus também foi. Por que é que ele não caiu? Por que Paulo não caiu? Por que nós temos caído? Porque nós não temos firmeza. A gente parece que é meio homem, meio mulher, meio crente. Qualquer vento, como diz o apóstolo Paulo mesmo, qualquer vento de doutrina tem nos levado, tem nos perturbado. Qualquer doutrina de demônio tem entrado. A grande maioria dos cristãos hoje não tem lutas contra Satanás, e não pode ter. A grande maioria das pessoas tem vivido lutas contra as dificuldades da vida comum, da vida natural. Não tem nada a ver com Satanás. É o curso da vida comum, é o curso da vida de qualquer ser humano. Ele não aguenta nem a amarrada da vida, que dirá lutar contra Satanás. Tem pessoas que não aguentam saber que ele tem que trabalhar na vida dele. Ai meu Deus, é uma luta. Aí ele faz daquilo a desculpa, porque ele tem sido derrotado. E se tiver um chefe lá perseguindo ele, então aí que ele... Ontem eu estive em Minas Gerais, e eu encontrei com muita gente lá, encontrei com os irmãos lá. Um irmão disse a seguinte coisa: escute. Ele descobriu que a esposa estava doente, e quando ele começou a falar daquele testemunho, Deus já curou a esposa dele, graças a Deus. Deus operou uma cura através de outra pessoa. Porque quando ele, sendo pastor de uma igreja, soube que a esposa estava doente, ele falou na nossa frente: sabe qual foi a minha vontade? Ontem eu estava com a vontade, semana passada eu estava com essa vontade que não saía da minha cabeça, de ir para o primeiro bar e encher a cara de cachaça, porque eu recebi uma notícia que a minha esposa estava doente. Irmão, desculpa, isso não procede, me desculpe. Ah, mas a dor é muito aguda, me desculpe. Ah, mas você não sabe o que é passar isso. Não interessa, gente, a gente não pode ficar dando essas desculpas, meu Deus do céu. Tipo assim, eu na igreja, eu estava esperando essa, cadê? Está até guardada aqui, eu ando com uma garrafinha de cachaça no bolso, que a primeira pessoa que me magoar no dia, eu já mando pinga para dentro. Você é um alcoólatra, você não é uma pessoa liberta, você está preso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Satanás já meteu raiz dentro do seu coração, não tem nada a ver essa história. Então aquele irmão falou que tinha comunhão com o Espírito Santo. Deus é o Espírito Santo, eu faço milagre, eu vejo sinal, eu vejo luz acendendo. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei: mas por que você não aguenta um comentário? A grande maioria dos cristãos quer lutar contra Satanás, não aguenta nenhum comentário sobre ele. Se fizer um comentário sobre ele, fica triste. Eu vou desistir.
Cara, você está sem armadura. Se Satanás puxar mesmo um revólver e dar um tiro, você morre. Por isso que nós vemos, irmão, a grande misericórdia de Deus na igreja. É grande. É grande. E aí vem. O que tem acontecido hoje, irmão, com relação à armadura do Espírito? Eu mesmo, tempos passados, já participei de coisas como essa, e talvez você já também. Eu já estive em cultos, cujos ensinamentos também eram da área de guerra, de batalha cotidiana de todos os cristãos. No final daquele culto, ou daquela aula, mandava-se as pessoas ficarem de pé, e agora nós vamos orar a armadura do Espírito Santo. Eu falei, lá vem. E agora, irmãos, vamos orar, expõe a mão na cabeça. E aí você fala assim comigo, eu recebo, todo mundo, eu recebo. A armadura, isso é ridículo. Irmãos, a armadura do Espírito não é uma oração de fim de culto, onde a gente se monta como se fosse os Transformers. Era capacete? Tinha um desenho antigamente que tinha, o cara fazia o braço assim, aí vinha uma peça no peito, uma peça nos braços. Como eu esqueci o nome daquele desenho? Não, é outro. Não é, Jasper, não é nada disso. Era outro desenho, é desenho. Mas isso aí, irmão, pula isso aí. Eu sei que montava armadura no cara, o cara fazia assim, ia montando armaduras. Então o que acontece? Aí a gente vem no culto, irmãos, depois que você entende a complexidade, e que você entende quão ardiloso é o maligno, e quanto nós temos que ser dependentes de Deus, vem alguém e diz, vamos orar agora essa oração no final do culto, pela fé, e agora põe a mão no pé, e a gente monta, no fim do culto, uma armadura, assim, de papel de seda, né? Dá um pingo de chuva, vara. Está entendendo, irmãos? Irmãos, as peças que nós vamos ler da armadura de Deus, elas não são postas em nós numa oração de fim de culto. A armadura de Deus não é uma oração de fim de culto. A armadura de Deus é uma vida na presença de Deus. Nós precisamos entender e realizar isso. Senão nós vamos começar a orar em fim de culto. Você já não quer ver? Essas são nossas próprias experiências. Desde quando nós entramos aqui nesse prédio, quantas pessoas você já viu virem aqui à frente em oração de fim de culto? Muitas. E a grande maioria delas ainda não conseguiu, que se chamar na mesma oração no outro culto ele volta. Quantos aqui estão desanimados? Vem 50 pessoas aqui. No outro culto, quantos aqui estão desanimados? Eles vêm de novo. Então o que é isso? Não entenderam que não é, irmãos, a vida cristã não é baseada, nossas vitórias, o nosso rompimento espiritual não é uma oração de fim de culto, é uma vida. A oração de fim de culto serve para quê então, hein, pastor? A oração de fim de culto é para dar o start, para começar, para acender a luz dentro do seu espírito, para aquecer o seu espírito, para você continuar com Deus, e não vir no próximo domingo para receber uma outra oração. Por isso a igreja está cheia de mortos, está cheia de pessoas que já estão caídas há muito tempo. Está entendendo, irmãos? Se você não tem vida com Deus, não existe oração que possa protegê-lo, que você vai dar lugar. Você vai dar lugar. Então nós vimos, nós oramos, jogamos óleo em você, jogamos sal grosso, galho de arruda, pé de árvore, laranjeira, bananeira. Meu irmão, vai embora com um pacote de coisa de Israel, não adianta nada, isso é porcaria. As pessoas chegam em casa, nossa, você foi para Israel de viagem? Não, eu fui na igreja da esquina ali, me deram tudo de Israel. Israel droga nenhuma, tudo é água do Paraíba, óleo, soia, eles estão dando para tapear os outros. E também já está guardado dessa turma aí. Agora vamos lá. Estejam firmes, vestindo-vos, ou cingindo-vos, com a verdade. Cingir os lombos em algumas traduções. Cingir não fala de um cinturão. Primeira coisa, irmão, a analogia do apóstolo Paulo é uma armadura romana, mais ou menos como essa aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos como essa assim. É uma armadura romana, é uma armadura de guerra.
Então ele fala, olha, cingindo-vos com a verdade, o cinturão da verdade, ou seja, o meio do seu corpo, bem apertado com a verdade de Deus. Está falando o quê? Se você realmente quer, se você quer não, desculpa, mas se você quer sobreviver ao que já tem acontecido contra você, e não somente sobreviver, mas como dar vida para o outro, libertar o outro, porque o verdadeiro cristão, ele não é, eu sou livre, azar de todo mundo. Não, o verdadeiro cristão, sou livre para fazer outros livres, eu sou liberto para fazer outros libertos, não sou liberto para ser liberto só. Porque essas pessoas que estão aí, liberto porque eu sou liberto, porque eu sou esperto, ele está preso num ardil psicológico, enviado pelo diabo. Porque não faz sentido você receber luz e unção de Deus que você não vai usar com mais ninguém. Isso é antibíblico, está fora da palavra. Agora escute. Ou seja, deixa eu fazer uma tradução espiritual aqui para você, real, para que você entenda. Primeira peça da armadura: viver uma vida vivida na verdade. Uma vida vivida na verdade em 2 pontos. Primeiro, sendo verdadeiro com você e com os outros. O apóstolo Paulo já fala: deixai mentir e falar a verdade uns com os outros. Irmão, pare de contar mentiras e de falar mentira. Pare. E é pequenininha também, é grandona, mais ainda, todas. Segunda coisa, viver a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? A palavra, os ensinamentos de Deus. Porque, irmãos, veja, se você tem recebido luz, conhecimento, libertação, oração, palavra, profecia, sei lá o que, e você não tem agido ou vivido conforme o que tem recebido, você está se encrencando, porque você já vive em desobediência, e desobediência é pecado, e pecado é brecha, e brecha é legalidade, e legalidade alguém vai pôr a mão. Você pode entender? É bom que você entenda. Nenhuma oração de nenhuma igreja, de nenhum lugar, tem o poder de anular uma vida que não está na presença de Deus. Ou melhor, tem o poder de abençoar uma vida que não anda na presença de Deus. Então, primeira coisa, primeira peça dessa armadura, uma vida vivida na verdade. Segunda coisa, se vista da couraça da justiça. Couraça é aquela parte, aquele peitoral que protege o peito. Ali não tem, ali só tem uma malha. Mas é um peitoral de aço que a gente vê muitas vezes em filmes, né? Já falei tantas vezes isso, irmãos. Peitoral protege o quê? O peito, o coração. E o que é justiça? Coraça da justiça. O que é justiça de Deus? A Bíblia diz que nós fomos feitos justiça de Deus. O que é isso? O que é a justiça de Deus? É uma vida vivida. O que é a justiça de Deus, irmãos? Justiça de Deus é a vontade de Deus feita na terra. Essa é a justiça de Deus. É a vontade de Deus realizada. É a vontade de Deus sendo feita em você. Você quer ter o peito, os sentimentos, o coração, toda essa parte da frente da sua vida totalmente protegido pelo Espírito Santo. Viva uma vida cujo Senhor manifesta nela a sua vontade. As pessoas olham e você sabe, Deus sabe também, que você tem vivido assim, dessa maneira. Por que eu vivo? Para fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Aí você vai ter que descobrir. Por que muitos não têm vivido a vontade de Deus? Porque não têm a mínima ideia de quem é Deus. Muitos crentes evangélicos não têm ideia de quem é Deus. Ele criou um Deus na cabeça dele. Não é o Deus da Bíblia, nunca foi. Ou é um Deus meio perneta. Irmãos, tem muito evangélico que o Deus dele é um saci. Sabe o que é um saci? É um demônio de uma perna só. Esse é o Deus dele. Não tem, esse demônio desgraçado não tem nem 2 pernas, tem uma. Mas o que você está querendo dizer com isso? É um Deus
meia boca. É um Deus. O único Deus que está totalmente completo dentro dele é Ele mesmo, é a vontade dele. Esse é o Deus que tem que estar lá, não pode mexer, porque o que eu quiser sai da frente do mundo que eu quero e pronto, acabou. Idolatria, bezerro de ouro. Terceira, calcem os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, a Bíblia. Mas não a Bíblia letra, não a Bíblia quanto que eu já li, quantos versículos eu tenho decorado, não é isso, irmão. Mas calçar os pés é viver uma vida andando segundo os mandamentos de Deus. Aí sim eu tô com os pés protegidos. Por que eu estou com os pés protegidos? Porque eu ando em cima eu ando os passos que Jesus me dá para andar. Eu ando segundo a revelação que eu tenho de Deus. Eu não fico correndo, não fico pisando onde eu não conheço, onde eu acho que tem saída. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que querem ir para uma guerra descalço. Não vai, irmãos. Você tem que estar completamente equipado. Então nós queremos saber de guerra espiritual. Eu não sei porquê. Esses dias eu fiquei preocupado. Falei, Deus, será que eu estou falando essas coisas na igreja? As pessoas estão entendendo e eles só estão tendo isso como um entretenimento. Puxa, essas pregações a gente não ouviu, então a gente tanto queria ouvir, mas para que queriam ouvir? Ah, porque essa história aí de anjos e demônios é legal. E quem vai se meter nisso? Ah, ninguém, a gente só queria ouvir. Para que saber? Para que saber onde estão as crianças mais pobres de Pindamonhangaba? Só para saber? Ou para começar a ajudá-las? Você está entendendo? Irmão, quero que você saiba que não importa o que alguém aqui tem pensado ou feito, o que importa é que um dia você e eu estaremos diante de Jesus, e isso ninguém vai mudar isso. Quer você queira ou não, você um dia estará diante de Jesus. Irmão, esse dia, como diz a Bíblia, não vai ser dia de glória, não vai ser dia de louvor, vai ser dia de densas trevas, vai ser dia de pavor. Não vai ser fácil. Porque quando ele fala, por exemplo, sejam santos como eu sou santo, sejam perfeitos em toda a vossa maneira de viver, o que você entende? Sinceramente. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. O que essas coisas comunicam ao seu coração? Isso aí é guerra espiritual de alto nível. Sabe onde que é essa guerra? Dentro da sua mente. A grande maioria das guerras espirituais, irmão, você não vai subir no pico do Itapeva. Inclusive, enfim, não vou nem falar nada sobre isso agora. Elas acontecem dentro da sua mente, dentro do seu coração. É aí que os demônios vão guerrear com você. É na sala da sua casa, com a sua família. É com os irmãos da igreja. É com as pessoas mais queridas. As piores guerras que você vai ter é lá. Então não adianta, vamos lá no pico do Itapeva, jogar óleo na montanha. Irmão, eu sei o que eu estou falando, porque eu já fiz isso aí. Já fui com muita gente. Vocês estão entendendo? A guerra é aqui, ó. E é aqui que você é atingido, ó. Quando você não está no meio da igreja, quando você não está no culto, quando não é domingo, daqui a pouco tem culto, quinta-feira não é, segunda-feira, 3 horas da tarde, você está sozinho no trabalho, começa. E você não tem armadura. Você não tem uma vida verdadeira. Lembre-se do que eu estava pregando domingo. Os 7 filhos de um judeu chamado Seva foram expulsar o demônio falou, eu sei quem é Paulo, e eu sei quem é Jesus, mas vocês eu não conheço. O seu nome não aparece nas regiões espirituais. Você não existe aqui. Você vai apanhar agora, para você largar a mão de ser bobo. E quando, irmão, a Bíblia, uma vez eu estava falando com um cara isso, escuta bem. Ele falou, coitado, se vir um demoniado, eu arrebento a cara dele, eu dou nele, eu pego um pau, dou na cabeça dele. Eu falei, meu filho,
Não entendeu. Ele pensou que aquela questão ali do demônio era quem briga melhor. Vamos supor que realmente acontecesse isso. O cara vai lá, dá uma chapéu, um pedaço de pau, arrebenta o cara endemoniado, até o cara ficar no chão, cara, ganhei do demônio, você acha? E eu te digo, é derrubar o outro endemoniado e aquele demônio sair dele e entrar dentro de você. Aí eu quero ver como é que você luta com o seu braço dentro de você mesmo, dentro da sua mente. Ou entra na sua mulher, ou entra no seu filho. Ou eu quero ver você dar paulada no seu próprio filho, endemoniado. Na sua esposa, no seu marido, no seu pai, no seu melhor amigo. Espíritos malignos. Tem um filme muito interessante, muito antigo e muito interessante. Um filme com Denzel Washington, muito antigo, chamado Possuídos. Esse filme é excelente. Mostra, ele é policial, ele dava tiro nos outros, matava todo mundo, polícia, ó, espertão, lá. Só que um dia ele encontra com a questão de um assassinato, mas quem estava fazendo o assassinato era um demônio. Ele não acredita, ele é policial, revólver. Aí ele começa a investigar e o diabo só dando perdida nele. Esse filme é fantástico. E aí quando ele descobre que não adianta dar tiro, não adianta chamar camburão, não adianta nada, que o que estava andando ali era o pior inimigo dele mesmo, aí ele começa, e agora? Como é que eu vou fazer? Não adianta dar tiro, se eu dar tiro nele, sai, vai para esse. E o interessante, que esse filme é o seguinte, o demônio passa de um para o outro quando ele esbarra. Se ele esbarrar em outra pessoa, em outro ser vivo, ele passa. Então tem uma hora que é muito interessante, o Denzel Washington está assim no meio de ele sai atrás do cara que está endemoniado, e toda hora que ele vira uma esquina, ele está no corpo de outro. Aí ele sai assim, aonde que está agora? Aí passa uma pessoa e dá uma risadinha para ele. Aí ele vai pegar, vai para a criança. Aí ele vai para a mulher. Muito louco esse filme. E é assim que acontece. É desse jeito. Então não adianta. Aí eu vou agarrar, não adianta, ele vai sair, vai em outro lugar. E vai se apresentar a você em um outro dia, num outro lugar, numa outra luta. Então a armadura de Deus é uma vida com Deus. Aí vem a pergunta para todos que estão aqui, todos os crentes: você tem isso? Ah, eu tenho sim, irmão. Se você estiver falseando, os demônios sabem. Eu quero dizer isso para você. Porque os crentes, né, ele não pode dizer isso. Porque se você sair com o microfone aqui, talvez, você tem vida com Deus. Que é isso, eu estou aqui, é firme, aqui é rocha pura. Aqui é bênção. Só que lá do outro lado, eles sabem se isso é verdade ou não. Esse é o problema. A armadura de Deus é uma vida de verdade, é uma vida de justiça, é uma vida de alguém que anda segundo a palavra de Deus, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual você vai apagar os dardos inflamados do maligno. Olha o diabo atacando, olha o diabo lançando dardos, olha o diabo atacando coisas em você. Se Paulo tivesse que escrever isso hoje, ele facilmente levante o escudo da fé, com o qual você vai se proteger dos tiros do diabo. É a mesma coisa, os tiros, porque ele está atirando na sua mente, ele está atirando no seu coração, nos seus relacionamentos, ele está atirando na sua fé, está apagando a fé do seu coração e tantas outras coisas, negociando princípios na sua mente. O fato é que a gente tem que andar com o escudo da fé levantado, irmãos. Muitas pessoas podem dizer: o que é fé? O que é fé? Inclusive, quando você ouve a palavra fé, qual dessas duas palavras fazem mais sentido? Fé, confiança. Quantos creem que fé é confiança? Confiar. Quantos creem? Ninguém crê que fé é confiança? Mas eu vou dizer uma coisa para você: a fé, em primeira instância, não é confiança, é conhecimento. Fé é conhecer, porque quem conhece passa a confiar. Como que você confia em algo que você não conhece? Como confiar num Deus que você não sabe nada sobre ele?
Você precisa sair, tem um casal aqui, precisam sair, tem um filho, precisamos sair, não podemos levar o nosso filho. Vem uma pessoa que você nunca viu na porta da sua casa. Eu fico com o filho de vocês aí dentro da casa. Você vai? Não vai, né? Qualquer um não vai. Ninguém faz isso. Aí a gente quer fazer isso com Deus. Eu não sei quem é Deus, não sei o que Deus pensa, não sei o coração de Deus, não sei os desígnios de Deus, não sei o caráter de Deus, não sei a profundidade de Deus, não sei as riquezas de Deus, eu não sei nada sobre Deus. Eu estou aqui, mas eu não sei quem esse Deus é. Eu ouço sobre Ele, mas não sei quem Ele é. Como confiar em alguém que não se conhece? Por isso que o que nós temos chamado de eu creio, eu tenho fé, não opera nada, porque é uma fé de boca. Eu estou falando que tenho fé, estou falando que creio, como Jesus já falou, em vão me adoram, dizendo preceitos que são doutrinas de homens. Dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Olha aqui, ó. Pessoas estão dizendo Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Por que não fazem? Por que dizem? Por que as pessoas chamam Jesus de Senhor e não fazem o que Jesus manda? Por quê? Porque eles não conhecem e não confiam. Porque quem conhece o Deus que fez a promessa, confia que se ele pisar sobre a água, ele não afunda. Agora, se você não conhece quem está falando, você não pisa sobre as águas, você não confia. Por isso que Jesus falou, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. O que significa isso? Porque se vocês conhecessem quem é que está falando, você entraria na fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você entraria na cova dos leões, você andaria sobre as águas, você daria com o mar vermelho e se abriria. Como diz a palavra de Deus, tudo é possível aquele que crê. E o que é crer? E o que é ter fé? É conhecer ou confiar? Está entendendo, irmãos? Por isso que muitas pessoas querem levantar a mão, como os 7 filhos de judeu. Vamos agora, vamos expulsar esse demônio aí, em nome de Jesus. Cara, você não confia em Jesus, você não vive com Ele. Ele falou, olha, aquela pessoa, vá lá e ame o seu inimigo. Ah, eu não vou fazer isso. Por que você não vai? Ah, não, sai fora. Você não confia. Você não pode confiar, porque você não conhece. Então levantar o escudo da fé é confiar naquilo que se conhece. E conhecer, já falei, conhecer Deus na Bíblia não é quantos livros da Bíblia você leu, quantos livros sobre a Bíblia você leu, quantos versículos você decorou, quantas coisas de Deus. Não é isto. Conhecer Deus é ser íntimo de Deus, você e Deus sozinho. Aí vem aquela pergunta, né? E aquela secular que bem nós poderíamos cantar aqui na igreja. Eu não sei nem de que grupo que é. Uma música antiga que dizia assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Tinha um rock que era assim antigamente. Não sei de que grupo é. Que pergunta é? Quem que é você quando não tem ninguém perto? Talvez nós nunca saberemos, mas os demônios já sabem, e os anjos também, e Deus também, e o diabo também. Então eu considero uma grande ignorância e burrice alguém tentar levar essa máscara, que um dia ela pode cair e aí fica feio, hein? Já pensou ser desmascarado na frente de todo mundo por demônios? Nossa, aí é ruim, velho. Tomai também o capacete da salvação, uma mente que se renova para a glória de Deus. Aquilo que Paulo diz, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não seja vencido pelo mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Irmão, a sua mente é mais poderosa e mais importante do que você imagina. Veja que em 2 Coríntios Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Aí nós quem que temos a mente? Os convertidos.
aqueles que nasceram de novo da água do Espírito, ele nasce de novo, em novidade de vida, ele está com a mente de Cristo. Aí eu pergunto para você, o que seria a mente de Cristo? O que é o capacete da salvação? O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é a mente que fica pensando em versículo todo dia. Ai meu Deus, não. É uma mente espiritual. E mente espiritual não é mente louca. O que é mente espiritual? O que é, inclusive, irmão, eu tenho que falar um outro dia aqui sobre essa questão de espiritual. O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma coisa espiritual. Olha. Eu vou varrer a igreja. Isso aí não tem nada a ver com coisas espirituais. Tudo que se faz para Deus é espiritual. Tudo é espiritual. Na vida de um cristão, tudo é espiritual. Tudo que você faz é espiritual. Tudo que você faz tem um efeito espiritual. Tudo. Então não existe isto é espiritual e aquilo não é espiritual. Não existe. Não para nós. Pode existir para alguém, para nós não. Tudo é espiritual. Tudo. Agora, a mente de Cristo, como eu estava falando aqui domingo, não é uma mente cheia de sopro, cheia de vento. Você encontra com crentes hoje, irmãos, é desesperador. Ele não consegue falar de Deus. Você conhece crentes que não falam de Deus? Eu conheço muitos. Todo o assunto dele, e a boca fala do que está cheio, o coração. Então, quem é que está no centro do coração dele? Eu não sei. Todo o assunto dele é um assunto nada a ver. Agora sim é nada a ver. Ou é um assunto cujo centro é ele mesmo. Ou é um assunto cujo centro são os seus desejos. Ou é um assunto cujo centro são os desejos dos outros. Ou é um assunto sobre futuro que não tem os propósitos de Deus ali, irmão. A mente de Deus não é eu não sabia matemática, agora eu sei tudo. É uma mente inteiramente renovada, irmãos. É uma mente que conhece a palavra. É uma mente que alimenta da palavra, que absorve a palavra. É uma mente onde o Espírito Santo fala. É uma mente onde o Espírito Santo coordena. Não é uma mente oca. Você vê os crentes hoje, é só piada, é só trololó, é só gracinha. É uma vida boba, é uma vida... Enquanto isso, Satanás, com o trator passando em cima dos outros. Ninguém faz nada, porque todo mundo está numa bobagem, sem fim. A mente de Cristo é uma mente que tem a criatividade sobrenatural de Deus. Você é cheio de planos. Deus vai dando planos a você. Deus vai dando estratégias a você. Deus vai dando conhecimento a você. Para que estratégia? Para que conhecimento? Se não para lutar e destronar os principados e potestades. E pôr um monte de gente em liberdade. E pôr um monte de gente dentro do céu. É a mente de Cristo. Capacete da salvação. Salvação. O que é salvação? A grande maioria dos crentes não sabe o que é salvação. Ele não tem ideia. Se salvação é salvação, ele está salvo. E se a armadura de Deus é uma vida vivida com Deus e não peças de um fim de culto, capacete da salvação seria o quê? Uma vida de salvo. Uma vida de salvo e uma mente renovada em Cristo que é uma vida de salvo, hein? Dentro da questão da salvação, você vai encontrar algo chamado, por exemplo, justificação. É uma vida justificada na presença de Deus. Você vai encontrar dentro da questão de salvação, por exemplo, uma questão chamada adoção. A adoção do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos adotou, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai, Pai. E como diz um homem de Deus que me ensinou isso, Abba, Pai, não é papaizinho, papai querido, nada dessas coisas. Sabe o que quer dizer Abba? Pá. P-A. Não é papaizinho, papai querido, que a pessoa está falando, nada disso. Abba é pá. Ou seja, ter uma vida de salvo é ter uma vida com todas essas coisas embaixo. Eu sou adotado por Deus. Ou seja, estou próximo. Eu sou justificado.
eu recebi graça. Está tudo debaixo do que as pessoas chamam de salvação. E quando tudo isso vem para mim, eu clamo, Abba, Pai. Eu falo, Pá. Você vê uma criança pequenininha, né? Quando seu filho era bem pequenininho, quem é pai e mãe aqui, bem pequenininho, bem bebezinho. Sabe qual foi a primeira palavra que ele falou? Ele não falou, oi papai. Não, nenhuma criança faz isso. Ele estende a mão sem saber quem você é, sabia? A criança estende a mão para a mãe e para o pai sem saber quem eles são. Dentro do espírito da criança tem um vínculo que ele não sabe explicar como é e o que é. Mas ele sabe que aquela ali é a mãe e aquele ali é o pai. Então ele estende a mão e faz assim, ó. E quando vem a primeira palavra na boca dele, ele não vai falar papaizinho, não. Ele vai falar pá. Ele vai começar a soltar algumas pequenas sílabas. Não é assim, irmãos? Quem é pai e mãe aqui? Esse pá é o Abba. Qual que é o ensinamento? Por que você está falando isso? Qual que é a questão aí? De você entender que Deus é o Pai, você está olhando para Ele, você consegue diferenciar como uma criança, no meio de um monte de homens, quem é o Pai. Você não sabe o RG, o SIC, você não sabe tudo, você não sabe nada, o CPF, essas coisas do pai, mas você sabe que aquele é meu pai e aquele não é meu pai. Você não sabe explicar por que esse é seu pai e este não é o seu pai, mas você tem alguma coisa dentro do seu espírito que diz, esse é o seu pai e aquele não é. E a mãe é o Abba e a Ima, que é Má, Pá, criança, primeiras vogais da criança. Ou seja, quando você se torna maduro e íntimo de Deus, você consegue só dizer isso. Nós não sabemos dimensionar e conhecer todas as profundezas de Deus. Eu sei que Deus para mim não é mais alguém de longe, agora Ele é o Abba. Ele é aquela presença que eu sei, eu não consigo entender tudo sobre Ele, não sei nada das suas profundezas, porque ninguém pode saber, mas eu sei que aquele é meu pai, aquela presença, eu estou seguro no braço dele. E não adianta dar no braço de outro homem e de outra mulher. Tem que ser o pai e tem que ser a mãe. Não adianta. Mas a criança sabe, ela tem faculdade mental para saber isso? Não, ela não tem. Mas ela sabe que aquela presença é a segurança da vida dela. É isso aí. Esse é o capacete da salvação. Uma vida de salvo. Uma vida de filho. Aí sim, irmão. Aí vem diabo, vem demônio, vem não sei quem, não adianta. E finalizando, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Me arrisco em dizer que você pode estar armado até os dentes de todas as partes da armadura, mas lembre-se, é de toda a armadura de Deus. Toda. E aí você vai para uma guerra sem espada. Ou você vai para uma guerra onde os inimigos têm espada e você tem um canivete suíço. Ou melhor, sabe aquele cortador de unha que tem aquela lixinha? Cortador pequeno assim? Você vai para a guerra com um cortador de unha. E aí você quer ser vitorioso. Você quer libertar pessoas. Você quer ser uma bênção, quer ser ter unção, você quer ter isso, quer ter aquilo, lá. Por quê? Como? Irmãos, quero dizer que se a armadura do Espírito é uma vida vivida e não uma oração de fim de culto, onde a gente vai montando peça no corpo, quando a Bíblia fala que nós temos que ter a armadura do Espírito Santo e fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus, eu quero perguntar para você, qual é o lugar que essa espada tem na sua vida? Porque não pense, irmão, que Satanás e seus demônios não conhecem essa passagem bíblica. Eles conhecem bem. Sabe explicar melhor do que qualquer um. Agora é o seguinte: você acha que se o seu inimigo soubesse tudo sobre você, e se o seu inimigo soubesse que se você vestir isso aqui, que se você viver desta maneira, você vai quebrar ele no meio, o que ele faria, hein? Pensa um pouquinho.
Vou falar de mim. Se eu fosse o inimigo de vocês e soubesse isso daqui, e soubesse que se vocês estão revestidos eu não posso vencer vocês, sabe o que eu faria? Eu atacaria cada área da vida de vocês onde essa peça vai entrar, área por área, canto por canto. Eu caçaria vocês canto por canto das áreas da sua vida. Eu colocaria uma guerra na sua mente, colocaria uma guerra no seu coração, colocaria uma guerra para você não andar segundo a palavra de Deus, colocaria uma guerra para você não viver as coisas de Deus, e colocaria uma guerra minando a sua fé, e colocaria um ataque massivo para que você não leia isso aqui. E vida de cristão não é ler a Bíblia, irmão, preste atenção nisso, porque tem um monte de gente lendo, mas não está adiantando. Você já percebeu isso? Tem gente que lê, mas não adianta. O que está acontecendo? Não é ler uma página, outra página, hoje é 5 páginas, viu? Graças a Deus terminei. Irmão, tem gente que dá graças a Deus na hora que termina de ler a Bíblia. Estou fazendo um plano devocional, está difícil, viu? Que coisa. Engraçado que nunca é difícil quando a gente está no Facebook. O Facebook é uma delícia da nossa vida. A gente fica a madrugada inteira de olho assim, ó. Quero ver se alguém curte. Quero ver se um bando de palhaços dessa geração, gente fraca. E aí o que acontece? Bíblia, 5 minutos. Olha, meu olho como que dói. Meu Deus, estou tonto, estou querendo cair. Minha vista embaralhou. Aí toma um remedinho, não, é só não olhar no Facebook aqui, meu olho volta na hora, certinho. Olha o glória, agora, Bíblia, eu não sei, eu não consigo, gente. Eu não consigo, gente. Dando risada da própria desgraça. O diabo vai quebrar você. Um dia que alguém da sua família estiver doente, estiver ruim, e você é um crente, você precisar estender a mão de autoridade, você não vai ter autoridade. E a pessoa vai morrer, vai ficar endemoniada, vai acontecer o diabo com ela, mas você não poderá ser usado, porque você não tem espada, você não tem força. E você vai apanhar no serviço, vai apanhar em casa, vai apanhar na igreja, vai apanhar na vida, e você, a única coisa que você tem que fazer é se entregar. Por isso muitos têm se entregado. Muitos cristãos têm se entregado, vamos deitar no mundo de uma vez. Aí eu gosto assim, essas pessoas, não, porque aí aqueles ditados, os ditados de imbecis, ditado de pessoa imbecil e dominada, é assim o ditado dele, é assim, que não, né, eu acho o seguinte, que se for para viver assim, eu já vivo no mundo de uma vez. Você já está no mundo. Eu inverto isso. Eu posso estar numa desgraceira, mas eu quero estar aqui dentro. Eu posso estar fraco, caído, derrubado, ofendido, sei lá, mas eu vou ficar aqui dentro. Porque aqui eu sei que numa oração, num louvor, numa palavra, numa oração, eu posso receber um milagre. Agora lá no bar, que milagre eu vou receber? Lá no gandaia, que milagre eu vou receber? Quem vai orar por mim lá dentro? Ninguém. Lá o diabo é o dono, aqui Deus é o dono. Eu prefiro estar esculhambado aqui dentro, que como diz, de repente, como no abrir, piscar de olhos, né? A Bíblia fala muito essa palavra, de repente. A descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, assim, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Vai que eu estou no meio de uma reunião dessa, de quinta, de sábado, de domingo, e o Espírito Santo vem aqui, eu estou salvo, cara, estou limpo, estou liberto. Agora onde que o Espírito Santo vai descer? Lá no forró do Zé Macumba? Não vai. Não vai. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Com toda a oração e súplica, irmãos. Oração. Oração. Já falamos sobre isso. Oração não é algo que você tem que mostrar para os outros. Pessoal, atenção, vou orar. Todo mundo olha para mim agora, vou orando. 1, 2, 3. Nossa, ele ora, hein? Ai, meu Deus do céu, Jesus. Porque senão não faria sentido. Jesus falou, ore em secreto. Oração não é o momento, pare tudo. Agora eu vou orar, pessoal, dá licença. Dá licença. Deixa
pessoas, nossa, que homem espiritual, ele parou para orar. Ai meu Deus, Jesus fala daqui, Mateus 6, ele falou, não seja como os hipócritas que ficam em pé na sinagoga mostrando que oram, mas ore, o diabo vai saber. Talvez seu marido, sua esposa, seus filhos, a igreja, não sei quem, não veja você. A pessoa olha, eu passei ali na rua, quando eu vi o pastor, ele me viu, ele aprumou e começou a levantar a mão. Nossa, olha, espiritual, você é um palhaço. Meu Deus do céu, Jesus. Oração é algo secreto, é algo interior, é algo entre você e Deus. Você não precisa chamar pessoas. Ó, pessoal, vem aqui agora é hora de orar, né? Então eu quero mostrar para vocês que oram. Não é isso? E tem um monte de gente brigando com o outro por causa disso. Ele quer entrar no quarto que Jesus mandou fechar a porta. Meu Deus do céu, gente. Lê aí em Mateus 6, Jesus entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu pai em secreto, seu Deus que estiver em secreto recompensará. Está escrito isso aí? Tem gente que quer entrar, ele quer arrombar a porta do quarto de Jesus. Meu Deus, Jesus. Ele quer entrar dentro da intimidade do outro. Mas aqui, ó, você não viu você orar, hein? Você não, você, eu, você, aquela, você não ora. Por quê? Porque eu não vejo, mas não é para ver. Não é. Ou senão eu vou ter que rasgar Mateus 6, gente. Agora tem gente que quer meter o pé na porta e entrar. Você está orando mesmo? Fica na posição de oração aqui, por favor. Fica de joelho aqui, o olhinho fechado, aquela coisa, né? Ela está lá, está orando, está lá, porta fechada. Isso está muito escandaloso isso aí. Secreto. A pessoa quer, deixa eu ver se você está orando mesmo. Arrebenta a porta, deixa eu ver se você está orando mesmo. Deixa eu ver. Você está falando muito baixo. Isso deve ser mentira. Vai tomar banho. A minha vida de oração e a sua vida de oração serão percebidas nos frutos. Serão percebidas na hora da autoridade, expulsar o demônio. Tem um monte de medo. Gente aí com medo de diabo aí, ó. É lá que vai ser provado por criaturas espirituais quem eu sou. Na hora do fruto, na hora do vamos ver, que as pessoas vão saber se o pastor orava ou não, se o marido orava ou não, se a esposa orava ou não, se o filho orava ou não. Ou se não dá meio-dia, eu vou ligar para todos os membros, pessoal, eu quero avisar que eu estou orando. Ai, pastor, que beleza. Meu Deus do céu, Jesus. Ore. Viva uma vida com Deus. Esta é a armadura. E você vai ficar firme contra as astutas ciladas de Satanás. E você vai prevalecer no meio de qualquer tribulação, no dia mal. Você vai ficar de pé, inabalável. A turma vai bater, a turma vai atirar, o capeta vai atirar, o homem vai atirar, não sei quem vai ameaçar, o bicho vai correr, e você vai ficar firme. Não cai. É isso aí, irmão. Então nós encerramos essa série hoje, que você aprendeu tanto sobre essas coisas de batalha, de guerra, de demônios. Não fique com medo deles. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Você é de Deus. Não tenha medo das ameaças de Satanás. Eu vou te pegar. Vamos ver então. Que você vai brigar comigo? Meu pai vem aí o bicho vai pegar para o seu lado. E pega mesmo. A igreja, ela precisa se apoderar dessa verdade e deste poder, irmão, para nós conseguirmos viver, e não somente viver, mas libertar, botar as pessoas em liberdade. Não é somente ser livre, é botar em liberdade. E volto a dizer, como diz domingo, todo cristão verdadeiro tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano nenhum. Quem falou isso aí? Jesus. É a armadura do Espírito, está vendo? A autoridade e a armadura andam juntas. Ele dá a autoridade, ele dá a espada, ele dá o poder, e ele fecha, ele guarda você. Ele fala: eis aí que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Enquanto vocês estiverem em meu nome, enquanto vocês estiverem agindo em meu nome, vivendo em meu nome, progredindo em meu nome, eu guardo vocês, eu guardo comigo. Eu guardo vocês comigo. Eu guardo vocês comigo, irmão, em nome de Jesus.
a nossa vida não é 70 anos, 60 anos, 82 anos, não. Nossa vida é eterna, meu irmão. A gente tem que prestar atenção nisso. Talvez você viva 50, eu viva 39, o outro viva 70, o outro viva 102 anos, não interessa, vai morrer. Mas quando isso acontecer, eu entro para a eternidade. Você entra para a eternidade, aí que vai começar, irmão. Aí que vai começar, não esquece disso. Que toda essa guerra aí é para tirar você da eternidade. Que todas essas coisas aí é para tirar a gente, não é para você berrar, meu Deus. Irmão, eu não consigo entender Satanás, o príncipe das trevas e os seus demônios, lutando para você perder o seu carro, sua bicicleta, furar a bola do seu filho, quebrar a vidraça. Acho que o diabo está me atacando, eu estou com uma dor de cabeça. Não. Ele quer roubar, matar e destruir. Lembre-se de Jó. Se não fosse Deus falar, não mata ele, ele matava Jó. Ele matava, como matou os filhos de Jó. Veja, irmão, o diabo que matou aquela turma lá. E aí você acha que é quem está matando essa turma aí, por aí para fora? Quem que esses assassinatos que está tendo? Essas coisas horrorosas que está tendo? De mãe matando filho, pai matando. É um mata-mata. Quem que você acha que está por trás disso aí? É o diabo mesmo. Agora não tenha medo do diabo não, irmão. Não tenha medo não. Haja o que houver. É para frente, que eu sou de Jesus, cara. E não adianta tacar pé, não adianta fazer ameaça. Não adianta. Quem tem a armadura de Deus, pode bater. Pode tacar pedra aí. Acabou. E talvez você venha ver que isso acontece muito. Talvez você venha ver escute bem. Talvez você venha ver a desgraça ao redor da pessoa. E até mesmo na pessoa. Jó, lembra de Jó, né? Jó perdeu casa, perdeu família, perdeu filho, perdeu tudo. Ficou doente, perdeu amigo. O cara virou um monstro. Mas aqui dentro, ele na o Jó foi o cara que venceu o Satanás. Ele acabou com o capeta. Não teve jeito. Talvez você veja isso na vida dos outros. Como eu já vi, irmão, já vi na vida dos outros aí. Eu já vi homem e mulher fiel de Deus, que perdeu tudo, que comia de favor dos outros. E aí você pensa, olha o que. Isso aí é pecado, isso aí. Está vivendo em pecado. Está fazendo errado, está fazendo isso. Não é. Se você passasse na rua e visse Jó naquele estado, o que você pensaria, hein? Que o diabo pegou ele? Que o diabo deu um cacete nele? O diabo quebrou ele? Porque o que você viu não está legal. Mas Deus não olha a aparência, Deus vê o... Jó estava cercado de anjos, cara. Jó estava forte, como poucos. Como Geazi e Eliseu. Geazi era o servo, Eliseu era o profeta. Geazi acordou de manhã, abriu a porta do barraquinho deles, um exército inteiro acampado para matar o profeta. Mano, agora vamos morrer, já era. Nós estamos cercados. Tem mais de 2.000 homens aqui. Ferveu. Foi lá chorando, já acordou o profeta. Cara, os caras vão matar, Cabelo espatifado. Peraí, cara, o que está acontecendo? Abriu a porta, viu o exército lá. Vem aqui, filho, vamos fazer uma oração. Aí ele pensou, agora vamos fazer uma oração para vencer o exército. Não, vou orar por você. Por mim? Vem cá. Senhor, em nome de Jesus, tira a escama dos olhos dele para que ele veja. A hora que ele tirou a mão, ele falou, agora olha de novo. Ele viu em cima do exército de homens, um exército de anjos assim, tudo parado assim, olhando para Eliseu. Falou, a hora que você quiser, nós vamos acabar com todo mundo aqui. Fique de pé. Feche seus olhos. Como diz uma canção muito bonita que tem aí, acho que é do Marquinhos Gomes, feche os olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Tem essa música aí, muito bonita. Feche seus olhos. Talvez você tenha vivido exatamente como Geazi.
Você olha para o lado, é só problema, derrota, desgraça, perda, doença, sei lá o que. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Como é que está o seu coração? Eu não quero saber como é que está a sua conta bancária. Eu não quero saber como é que está as coisas materiais que te cercam. A pergunta é: como é que está o seu coração? Você consegue ver os anjos de Deus à sua volta, mesmo as coisas não dando certo? Mesmo estando como Jó estava, com o diabo no encalço dele. A vida de Jó era uma vida de batalha espiritual intensa, porque Deus aí no caso permitiu Satanás atacá-lo de uma tal maneira. A pergunta é: o que você consegue ver de Deus? Além das circunstâncias que te cercam, do que dizem, do que profetizam sobre você até muitas vezes, dos comentários que tem. Jó permaneceu com Deus e Deus honrou a Jó. Jó viveu uma vida de batalha espiritual. Jó tinha a armadura de Deus, mesmo que o corpo dele estava cheio de úlceras, mesmo que o corpo dele fedia, mesmo que ele estava na maior desgraça, Jó estava revestido da armadura de Deus, e por isso não blasfemou contra Deus. E o final da vida de Jó foi melhor do que o começo. E até hoje a vida de Jó serve como um exemplo de homem que foi tocado, mas o seu espírito não foi tocado. Ele era inabalável, como Paulo. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos dos teus filhos, abre os olhos espirituais de cada homem e mulher que está aqui, Senhor, para que nós possamos ver além das circunstâncias que nos cercam, para que nós possamos viver uma vida com Deus e assim termos a armadura do Espírito, pelo qual o dia mau não nos vencerá, a semana má não nos vencerá, as ameaças não nos vencerão, as coisas do mundo não nos vencerão, e nem mesmo Satanás e seus demônios nos vencerão, porque a Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Não toca, irmãos. Que você seja fortalecido no nome do Senhor Jesus, que você seja fortalecido na vida de Deus, como Jó foi, como os profetas, como Paulo, os apóstolos, que várias vezes ficavam presos, várias vezes sofriam, mas eram homens de Deus, conhecidos de Deus. Deus conhecia eles, o sofrimento deles, a vida deles. Ó Senhor, em nome de Jesus, confere essa força a nós, Pai. Dá-nos a armadura verdadeira, uma vida vivida na sua presença. Deus, não sei quanto tempo, quantos anos, ó Deus, ou quantos dias, ou sei lá quanto tempo, Senhor, precisarei para ter todas as peças dessa armadura. Mas uma coisa é: prossigo para o alvo, prossigo na direção de Jesus. Melhor estar aqui na igreja, quem sabe numa oração dessa, Senhor, no momento de adoração desse, o Senhor me toque, a minha vida é transformada para sempre. É melhor estar aqui, muitas vezes quebrado, dolorido, acusado, machucado, mas aqui dentro, do que lá fora, ó Deus, na impiedade, sofrendo, longe do lugar do milagre. Deus, nós cremos que a tua presença é o lugar do milagre, que a tua igreja é o lugar do milagre, que entre os irmãos é o lugar do milagre, que no meio dos louvores do seu povo, o Senhor assenta o seu trono, e onde o seu trono está, o lugar do milagre, é o lugar da vitória. Os demônios serão afugentados, e eu vencerei, ó Deus, essas guerras em nome de Jesus, para a glória de Deus. Levante sua mão e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ouve a minha oração, muito mais do que a minha voz, ouve o meu coração, Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. E não me deixa, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Mas livra-me. Põe a mão no seu coração e diga: livra-me, ó Deus, do mal. Pois teu é o reino. Teu é o reino. Teu é o reino. É o poder e a glória para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus.